de aprender, de crescer nessa noite. Você está feliz, igreja? Hã? Então eu queria que você tivesse com o seu coração disposto, sabe? A ouvir o que o Senhor vai tratar com você, tá bom? Então já pegue a sua Bíblia, já abra o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Então abra o Evangelho, Mateus capítulo 3. E logo depois você vai escorregar para Mateus capítulo 4, tá? Então deixa aberto, é uma mensagem expositiva. Então você precisa ficar atento, porque nós vamos usar esse texto base e você vai fazer essa reflexão comigo. Abre em Mateus capítulo 3. E logo depois nós vamos escorregar para Mateus 4. Mateus 3, verso 16. Pegue a sua Bíblia. E eu gostaria que a partir de agora você ficasse com atenção total. Atenção total. Aqui, nesse momento aqui que nós estamos, na palavra, no que vai ser tratado, no seu coração. Não se preocupe não, tá? Com qualquer barulho, com as crianças, se alguém do seu lado se levantar, se preocupe com isso não. Se preocupe com a mensagem que vai ser tratada agora. Esse é o intuito, você precisa ficar atento. Mateus capítulo 3, verso 16. Diz assim o texto. Vamos lá? Assim que Jesus foi batizado. Vamos ver se esse aqui fica mais mió de bom. Melhorou, pessoal? Então vamos seguir. Mateus capítulo 3, verso 16. Mais uma vez, vamos lá? Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus. Grifa ele, grifa Espírito de Deus. Continuando, descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz, grifa uma voz. Então uma voz dos céus disse: Esse é o meu filho amado, em quem me agrado. Eu pedi para você grifar, porque nós encontramos aqui a Trindade presente. A Trindade presente, né? Naquele momento os céus se abriram e ele quem? Jesus, viu o Espírito Santo, descendo como pomba e pousando sobre ele. Verso 17. Então uma voz, a voz de Deus. Então nós encontramos aqui a Trindade presente. Agora escorrega um pouquinho o dedo. Vamos continuar a leitura no capítulo 4. Só para lembrar que a Bíblia, originalmente, ela não foi escrita em capítulos e nem em versículos, mas sim como cartas e como continuação de pensamento. Então nós conseguimos entender isso claramente aqui nesse texto agora. Os capítulos e os versículos, eles foram colocados para facilitar a nós a leitura e o estudo. Mas olha como que interessante, como fica claro isso aqui agora, ó. A continuação do texto, da ideia do autor, do escritor de Mateus. Olha o que ele trata. Então verso 17, né? Só para a gente fazer a ligação. Mateus 3,17, nós vamos escorregar para o capítulo 4. Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Olha só a continuação do texto agora, verso 1 de capítulo 4. Então Jesus, olha o então fazendo a ligação com os versos anteriores. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele foi levado por quem? Foi levado por quem, igreja? Pelo Espírito. E foi tentado por quem? Pelo diabo. Continua o texto, vamos lá, vamos participar. Verso 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Grifa, teve fome, que isso vai ser importante, essa informação, durante a pregação. Verso 3. O tentador aproximou-se dele e disse: Se, grifa essa palavra, se
se você é um filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Verso 4, Jesus respondeu: está escrito, grifa isso, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Verso 5, então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo, ele disse: grifa aí, se você é filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, grifa isso, também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Verso 8, depois o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. Ele disse: tudo isto lhe darei, se você se prostrar e me adorar. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, e grifa isso mais uma vez, 3 vezes ele combateu com a própria palavra: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Verso 11, então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Palavra do Senhor para nós, graças a Deus por isso, glória e graças a Deus pela palavra dele. Quero iniciar contando uma história para vocês, uma história real. Lucas, coloca a imagem para nós. Eu queria que você prestasse atenção nessa imagem, de um acontecimento. Eu vou ler aqui porque é uma história, não vou precisar ler, mas preste atenção nessa história compatível com essa imagem aqui. Preste atenção na história que eu quero contar para vocês. Em 13 de outubro de 1972, um voo que transportava 45 pessoas, incluindo os pilotos, uma equipe de rugby, com seus amigos, familiares e associados, caiu na Cordilheira dos Andes. Esse time de rugby são uruguaios. Eles estavam saindo do Uruguai e indo para o Chile, e eles caíram na Cordilheira dos Andes, na Argentina. Aproximadamente 1/4 dos passageiros da aeronave morreu imediatamente após o acidente. Outros sucumbiram devido ao frio e aos ferimentos. Havia pouca comida e nenhuma fonte de calor, obrigando os sobreviventes a enfrentar condições climáticas extremas a mais de 3.600 metros de altitude. As equipes de resgate, que já tinham desistido das buscas, tomaram conhecimento da existência de sobreviventes 72 dias após o fato, quando os passageiros Fernando Parraro e Roberto Canessa, depois de uma caminhada de 10 dias através dos Andes, encontraram um chileno Huasono, aqueles moradores daquela região, que lhes deu comida e em seguida alertou as autoridades sobre a existência dos outros sobreviventes. Muitas técnicas tiveram que ser desenvolvidas pelos passageiros, como aprender a derreter neve para produzir água, fazer precários abrigos com o forro dos assentos da aeronave. Preste atenção, a falta de alimentos os levou à decisão de se alimentarem com a carne dos corpos das vítimas falecidas, que estavam congeladas sob a neve. O último dos 16 sobreviventes foi resgatado em 23 de dezembro de 1972, mais de 2 meses após o acidente. Esse acidente, esse é o time de rugby, os uruguaios. Foto do acidente, ali são destroços do acidente, e essa parte aqui são cenas de um filme que talvez você já tenha assistido, que chama Vivos. Esse acidente deu origem a um filme muito antigo chamado Vivos, e aqui são as cenas do próprio filme mesmo.
e ali é o time de rugby original. Bem, essa é uma história real, de fato, que aconteceu, e ela mostra um fato ocorrido, que me faz ter uma reflexão logo no início dessa pregação, uma reflexão que me faz pensar, até onde nós conseguimos chegar com as situações extremas que nós estamos vivendo. Pastor, isso aqui é muito forte e tal, beleza, pensa em você aí, a sua situação extrema, o que você vive e está vivendo, qual é o limite para nós? Qual é o limite das situações extremas que nós vivemos ou estamos vivendo, ou vamos passar ainda, situações difíceis, extremas? Bom, eu li para vocês, igreja, uma passagem, texto base de Mateus, faz parte de um momento de tentação que Jesus sofreu. Quem estava no culto passado lembra da diferença que eu fiz de tentação, de provação, e isso está no YouTube, só o texto, só a parte teológica para você ouvir e aprender um pouquinho. Mas é um momento em que Jesus ele está sendo tentado. O próprio texto diz, ele foi levado pelo Espírito e tentado por Satanás. Essa é a situação do texto, a situação que nós enxergamos e vemos a cena. E essa história do texto base, o texto de Mateus, de Jesus, ela está presente, é uma história tão impactante, forte e importante da história de Jesus, porque ela está presente nos 3 evangelhos. Nós encontramos ela em Mateus, que é o texto que nós lemos, nós encontramos ela em Marcos capítulo 1, a partir do verso 12, e nós encontramos ela em Lucas, a partir do capítulo 4, do verso 1, e nós vamos no final ler a parte de Lucas, a câmera de Lucas. E aí o contexto mostra Jesus logo no início do ministério. Se você lê Mateus, se você começa a ler o evangelho de Mateus, o início, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você vê ali a história do nascimento de Jesus, e começa então a mostrar o contexto dessa história de Jesus sendo levado ao deserto. É um contexto do início do ministério terreno de Jesus, ministério terreno. E é tão interessante quando nós lemos a Bíblia então sobre os contextos imediatos, o que está muito próximo, para nós compreendermos toda a história que o autor está querendo trazer para nós. Nos versos anteriores que nós lemos no capítulo 3, que eu falei para vocês, leia o capítulo 3, escorrega para o capítulo 4, nós vimos nos versos anteriores que ele tinha acabado de ser batizado, igreja. Sim ou não? Não é? Vamos ficar comigo? Não era isso? Jesus tinha acabado de ser batizado no capítulo 3, o verso 16 e 17. E aí, eu quero que você comece a pensar agora na sua vida. Encaixe a sua vida e comece a pensar agora na sua vida o que eu quero falar agora nessa frase. Jesus tinha acabado de sair das águas refrescantes do Rio Jordão. Tinha sido batizado, acabado de ser mergulhado. Ele escuta a voz, ele vê o Espírito numa forma de pomba descendo sobre ele. Ele ali vendo e ouvindo a voz de Deus Pai: este é o meu filho, o qual eu me agrado. E ele estava nas águas refrescantes. Imagina a cena, o calor daquela região, sendo mergulhado, imergido ali nas águas refrescantes do Jordão. Essa é a cena que nós lemos no capítulo 3. Só que o interessante é que ele sai dessa cena, e vocês leram comigo logo de contínuo, ele vai direto para o deserto escaldante e seco. Sim ou não? Ele não é levado direto das águas refrescantes do Jordão para um deserto escaldante e seco, onde não tem comida, onde a solidão e a dor bate a porta diariamente. E ele passa lá 40 dias. E eu queria que você pensasse, quando eu falo essas frases, na sua vida, o que você está vivendo. Poxa, eu vivi tempos de águas refrescantes, e parece que de repente eu entrei em um deserto, seco, solitário, ninguém olha para mim, ninguém me visita, ninguém passou uma mensagem para mim de bom dia, de como eu estou, se está doendo, se eu preciso de ajuda. Eu estou no deserto sozinho aqui, faz 40 dias, essa é a realidade aqui. Eu queria que você pensasse sobre isso.
essas representações das águas refrescantes que eu estou trazendo para você, sobre o deserto seco, tem um simbolismo, igreja. Não é simplesmente a leitura. A Bíblia é um livro espiritual. Você tem que ler com os olhos racional, a mente racional, fazendo a leitura. Então tem uma forma de ler, tem textos poéticos, tem narrativas, então tem formas de ler, mas é um livro espiritual. Então não leia de qualquer jeito, por meta, por objetivo. Eu vou ler a Bíblia em um ano. Não. Ore antes, ajoelhe: Senhor, revela o que está aqui oculto, que eu não consigo entender. Mostra para mim a sua palavra. Aí você vai, como uma alimentação, você vai comer a palavra devagar, lendo. Aí você vai fazer a digestão, meditar. Você vai orar sobre aquele texto, vai pensar sobre o texto, vai ver como ele está ligado no texto anterior, posterior, qual era o público. Isso é fazer a digestão dessa alimentação. E depois você vai receber essa energia. Você viu o texto, aí você precisa queimar, senão você fica um obeso espiritual. Você precisa queimar como? Vai evangelizar, vai amar, vai participar de um pequeno grupo, servir, que tem para fazer. Eu preciso queimar essa energia. Então é um livro espiritual que nós precisamos ler sob essa ótica, porque nem tudo na vida representa as águas refrescantes, as palmas que talvez você recebeu e recebe, ou talvez até agora você tenha recebido. Nem tudo representa isso. O deserto, sabe o que pode representar? Nós somos muito acostumados com as águas refrescantes de Jordão, né? Não é assim? Quem não quer água refrescante de Jordão? Fala a verdade. Não somos todos queremos assim? Águas refrescantes, palmas para mim, alegria, eu quero isso, viagens e tal, vida boa. Mas nem tudo é assim, a vida não é assim. E eu preciso alertar você, se você nunca ouviu sobre isso, porque o deserto ele representa aprendizado. Você sabia disso? Que deserto representa tempo de aprendizado. Deserto representa tempo de reflexão, igreja. Você está solitário, reflita sobre isso. O que eu posso aprender com devida situação? O deserto representa o momento de você ser forjado, colocado, sabe, ao fogo, e ser moldado, ser esvaziado. Representa também luta, dor, persistência, crescimento. Tem uma série de representações. E aí a dica é: que tal você ver sobre uma outra ótica? O deserto, as águas refrescantes do Jordão. E é nesse bate-bola de leitura da Bíblia, de pensar sobre isso, que nasce o tema dessa mensagem, dessa pregação. E nós iniciamos essa pregação hoje pela manhã, lá no café da manhã, hoje que nós tivemos. Eu estava refletindo nessa palavra e compartilhei um trechinho minúsculo lá com os irmãos de manhã, no evangelismo que nós estávamos lá. Surge o tema, a pregação é o seguinte: grave, que você está vivendo não te define. Esse é o tema da pregação. E lá no café da manhã hoje, eu fiz uma pergunta para o pessoal, e eu quero fazer a mesma pergunta para vocês, mas não precisa responder, tá bom? Responda internamente, pensa aí e participe internamente. Pô, legal, pô, eu faria isso. Pensa aí, pense aí. Como você está vivendo hoje? Em todo sentido, de uma forma muito ampla. Como está a sua situação hoje? Pastor, eu estou bem, estou feliz, casa está tudo certo, estamos com saúde, trabalhando, glória a Deus, benção. Pastor, tem que estar arrebentado, não posso ver aquele danado, aquele marido, a esposa. Eu chego lá em casa, meu filho perdido, está uma bagunça financeiramente, está ferrado, minha vida está perdida. E aí, a ideia que eu estou fazendo essa pergunta para você é fazer você refletir que nós nos definimos a partir da situação que nós estamos, sim ou não? Não é assim, igreja? Poxa, eu estou vivendo dessa forma, eu me defino nesse formato. Ou se eu estou nesse formato, eu me defino desse outro formato. E aí eu quero propor para você, já para dar um cabeça, o que você está vivendo não te define, independente do lado que você está. Não define o que você faz. Porque vem comigo na pregação e na ideia que eu estou propondo para você. Jesus ficou, igreja, 40 dias sem comer. Eu brincava com o pessoal lá hoje cedo, eu falava, 40 dias, meu. Tem gente que fica um dia sem comer, se morde, fica bravo. Eu estava com um amigo ontem lá em casa, conversando com ele, ele falou, cara, eu não posso sentir fome, eu sinto fome, eu fico bravo.
E Jesus ficou 40 dias, literalmente, o texto diz isso, de uma forma sobrenatural, ok, mas o texto diz 40 dias sem comer. E com certeza, a parte humana de Jesus gritou, e foi o bastante, 40 dias, para pensar comigo, reflita comigo. Imagina Jesus saindo das águas do Jordão, batizado, refrescante, molhado ali, a palavra de Deus falando com ele, esse é meu filho e tal, e de repente ele é levado, não sabemos como, mas o texto diz que ele foi levado pelo Espírito para um deserto. Imagina, cara, que é isso? Imagina a cena, às vezes o que está acontecendo contigo, você tem olhado por tempos atrás assim, e fala, cara, as águas refrescando, de repente estou num deserto, que deserto é esse? E a parte humana sua gritando. E com Cristo foi a mesma situação. Imagina assim, o quanto que ele emagreceu. Eu gosto de pensar sobre isso, o que a Bíblia não fala assim, eu gosto de ir imaginando essa situação. Imagina ele emagrecendo e com fome, porque o texto diz que ele teve fome. Então se ele teve fome, ele deve ter emagrecido, deve ter ficado debilitado, faminto, talvez desfigurado, deserto, sujo, 40 dias ali orando. No Evangelho de Marcos, depois você lê, são 3 câmeras, lembra que eu falei? São 3 evangelistas contando a história. Estão comigo, igreja? Mateus, Marcos e Lucas. No Evangelho de Marcos não dá detalhes como Mateus e Lucas, mas ele dá um detalhe muito rico, que fala que existiam feras selvagens. Depois você lê o Evangelho de Marcos. Lá em Marcos conta que Jesus estava em um ambiente com feras selvagens, e não só o deserto, então tinha lá, sei lá o que tinha, bicho, a Bíblia fala que tinha alguns bichos selvagens. Imagina essa cena, cara. E aí eu quero que você comece a encaixar a sua vida, sabe? Poxa, pastor, estou entendendo, o que eu estou vivendo não me define, entendi, eu estou num período de deserto, eu estou ficando desfigurado, não está fácil, há fome em vários sentidos na minha vida. E é nesses momentos, igreja, que surgem situações para nos tirar do centro. Presta atenção comigo, é nesses momentos de deserto. Pensou o que é deserto? É você que está vivendo aí, não coloca deserto na minha vida não, é você, cada um tem o seu deserto aí. É nesses momentos que surgem as situações para nos tirar do centro, do propósito que Deus tem para nós. Sabe o que surge? Um famoso diabolos, o que a Bíblia diz aqui, como Satanás surgiu. Sabe o que diabolos em grego diz? Caluniador. Diabolos no grego é caluniador, enganador. E é nesses momentos que nós estamos, visto que ele foi levado pelo Espírito para ser tentado por Satanás, é o que o texto diz. Então é nesses momentos de deserto, principalmente, que o texto está nos mostrando que estamos desfigurados, debilitados, com necessidades. No caso de Cristo era fome. O seu, pense na sua vida, o deserto que está. Surgem as situações para quê? Para nos tirar do propósito, do caminho, da missão, do que Deus estabeleceu para a sua vida. Se fez assim com Cristo Jesus, quem dirá conosco? Quem dirá conosco? E ele surge, cara, e propõe situações a Jesus para tirar desse propósito. Eu não sei se vocês viram, eu falei para vocês grifarem uma série de coisas. Ele foi propondo, ele faz três propostas para Cristo. E as 3, Jesus debate e rebate com ele na palavra. Eu não sei se vocês leram, se você manja um pouco de Bíblia. Em um determinado momento, Satanás usa a própria palavra de Deus também. Ele usa Salmo, não sei se você está ligado na leitura do texto. Então eles está sendo debatido. Ele propõe, pega a ideia, momentos de deserto, desfiguração, dificuldades, necessidades. Essa é a palavra que eu quero que você grave nessa noite. Surge o diabolos ali, o caluniador, o enganador, propondo algo para você. Para quê? Para te tirar desses caminhos. E a ideia principal dele é para fazer lançar dúvida para você, lançar dúvida e fazer questionamentos sobre identidade. E aqui é o bate-bola que eu quero fazer com você: necessidade versus identidade. Esse é o bate-bola nessa noite que eu quero fazer com você, porque o que você está vivendo não define você. Necessidade, o que você está vivendo, não define você. Identidade, e eu quero que você saia daqui pensando: cara, a minha identidade é X, a situação que eu estou vivendo é muito clara, mas a minha identidade é X. Então, a proposta de Satanás é lançar um C,
Vocês grifaram C na Bíblia? Você é filho. Se você é filho, então ele lança dúvidas sobre identidade diante da necessidade. Ficou comigo? Ele lança dúvidas sobre identidade diante da necessidade. E esse é o grande problema. Ele lança duas dúvidas muito claras. Quem é Deus? Pensa na situação que você está, irmão. Ou talvez que você já viveu, que é mais claro para você viver. Talvez você está tudo tranquilo aí, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Mas talvez você está passando um momento de deserto, ou talvez você já viveu. E eu quero que você pense sobre isso, sabe? Se nesses momentos de deserto, quando passamos, não vem exatamente essa dúvida: quem é Deus, cara? Deus existe mesmo? Você já se perguntou sobre isso? Você já fez essa pergunta? Olha a minha situação, olha o que eu estou vivendo. Será que Deus existe? Ele está olhando para mim? Não é possível que ele está olhando. Sabe a segunda dúvida que ele lança? Quem é você? E eu vou mostrar no texto, tá? Não estou só lançando palavra não. Eu pego a Bíblia e vou mostrar para você esses dois questionamentos que ele faz: quem é Deus e quem é você? São os questionamentos que Satanás faz para Jesus. Quem é Deus, cara? Pensou no seu deserto? Ele lança, e tem talvez certeza que você já pensou para isso. Cara, quem sou eu? Eu não sou ninguém, cara. Eu não consigo. E nesses questionamentos de identidade, Satanás cria uma pregação. E ele fala o seguinte, pegando o texto, né? Se és filho de Deus, pega a pedra e transforma em pão. Essa é a pregação que ele faz. Sabe qual que é a pregação que ele faz? Parafraseando agora, Você está passando fome, cara? Será que Deus te ama mesmo? Porque se você é filho de Deus, não era para você estar passando isso. Não era para você estar passando isso. Ele lança a dúvida: se você é filho de Deus, será que você é? Porque se você fosse, você era para ter pão. Olha a situação que você está, Jesus. Será que você é filho de Deus mesmo, Jesus? Começa a olhar a sua vida, cara. Se você já não fez, cara, se essa proposta de pregação satânica já não veio diante dos seus ouvidos, puxa, cara, será que eu sou filho de Deus mesmo? Porque um filho de Deus não pode passar o que eu estou passando. E sabe qual que é o problema disso, igreja? Deixa eu abrir o coração pastoral para vocês. Eu sou envolvido com muitos pastores, caminho, vejo muita coisa de igreja, muita. Infelizmente, esse é o tipo de pregação que tem saído dos altares. Você sabia disso? Que é o tipo de pregação que tem saído. Ou seja, vem para Cristo, cara. Já era. Você não vai ter mais problema, velho. Conta bancária gordinha, doença, já era. Seu casamento restaurado. Vem então, apenas deposite uma boa oferta, bem gordurosa para nós, que tudo está resolvido. Barganhe com Deus. Essa é a proposta. Então a mesma pregação satânica tem saído dos altares. Cara. Aí, sabe o que tem saído dos altares? Você não é filho de Deus, cara? Não era para você estar vivendo isso. Falta fé para você. Você já não ouviu isso? Em alguma mensagem? É a mesma pregação, cara. A mesma pregação que saiu lá atrás do Antigo Testamento, do Novo Testamento aqui com Jesus, tem fluído dos altares. E aí a pregação continua: será que Deus não deveria cuidar melhor de seus filhos? São você. E olha o que diz 1 de João, capítulo 2. Acompanhe na projeção para a gente ganhar um tempinho. Olha que poderoso que ele fala, né? Sobre a gente começar a mudar a mentalidade. Se não amem o mundo, 1 de João capítulo 2, verso 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mundo aqui não é, eu não sei o que você pensa a respeito do mundo aqui, é o bichinho, a girafa, cara, não é essa a ideia não, o hipopótamo, então eu não vou mais amar o meu cachorro, não é isso não. Aqui as práticas carnais que o mundo está tratando, que o texto está tratando. Então não ame o mundo, nem o que nele há.
Olha só, ele vai responder logo no verso 16: se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, olha aqui, ó, a resposta sobre o que é: a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ai, você pegou essa, cara? O que o texto, pastor, o que eu faço com isso? Absorve e pratica. Poxa, o que é? Eu tenho vivido pela cobiça da carne. A cobiça da carne grita dentro de mim. Eu tenho vivido pela cobiça dos olhos. Eu tenho vivido sobre a ostentação dos bens, né? Então eu compro. Isso é o que há no mundo, o que o texto está querendo dizer. Então, se você ama essas coisas, a cobiça da carne, pense o que é para você. Dos olhos, pense aí. Então, se você está sendo guiado por isso, o amor de Deus não está nisso. Verso 17: o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O mundo e a cobiça passa, ó, a proposta satânica, que é o contrário, né? Vem, né? A proposta satânica é te cegar a respeito disso. Mas olha o que o texto diz: isso vai passar, mas aquele que permanece, faz a vontade de Deus, isso permanece para sempre. Então a ideia do inimigo é te fazer propostas. Irmãos, vai um alerta já inicial, eu nem entrei nos tópicos ainda. Cuidado com as propostas malignas. Cuidado. A proposta do maligno é sempre te lançar dúvidas, colocar dúvidas sobre você, fazer com que você olhe para os seus desejos. E pior, presta atenção que está sendo tratado com você. Ele faz lançar dúvidas, faz você olhar para os seus desejos e faz com que você culpe sempre os outros pelo que você está passando. Então a situação está assim: você comeu desses desejos, da cobiça da carne, dos olhos e tal, o que há no mundo, o que o texto está querendo dizer. Aí ele lança dúvidas para você: será que Deus te ama? Quem é você, cara? Você não é filho de Deus, porque o que você está vivendo, não, filho de Deus não pode viver isso e tal, e começa a lançar, e você come mais ainda dessa comida que o mundo proporciona. Aí você de repente está enfiado nesta situação e você começa a culpar a todos. O problema então que eu estou vivendo assim é o meu marido, é a minha mãe, é o pastor que não visita, é a igreja, né, que é fraca, é a falta de teologia. Mas na verdade é você que está vivendo sobre o que o mundo proporciona. Você precisa ser alertado sobre isso, porque essa é a palavra que Deus fala para nós. Essa é a palavra. Porque olha o que está no Evangelho de Mateus 4, que nós estávamos lendo, nós vamos ficar nele. Olha só a proposta, né? Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. Vê se não encaixa com o texto de 1 de João que nós lemos agora há pouco, capítulo 2, verso 15 e 17. Pegou Jesus, cara. Eu creio que de uma forma sobrenatural, a minha cabeça louca, né? Acho que Jesus viu tudo, todos os reinos, sabe? As terras, os reis, os castelos. Eu imagino assim, de uma forma sobrenatural, porque a Bíblia diz que eles foram a um monte muito alto e acho que de uma forma sobrenatural, assim, sei lá, ele viu tudo, todas as riquezas, os reinos, os palácios, viu tudo aquilo, tudo. E essa é a proposta: tudo isso eu vou te dar. Porém, contudo, todavia, se você se prostrar e me adorar. O problema, irmãos, é que quando cedemos à tentação, vivemos não para o Senhor, mas para o maligno. Nós paramos de viver para o Senhor e passamos a andar de mãos dadas com o maligno. Isso é o que o texto está falando. Vem, eu vou te dar isso. Você quer isso? Eu te dou. Quer isso aqui? Eu também te dou. Você tem uma condição. Para Cristo, se prostra aqui aos meus pés. Para você, para mim, cada um tem a proposta qual ele lança. 2 de Coríntios capítulo 4, verso 4, diz o seguinte. Presta atenção no que o texto fala. O Deus desta era, Deus com letra minúscula, presta atenção.
O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, cara. Olha como as passagens vão se conectando, né? Mateus 4, verso 8, 1 de João, olha como vai se conectando. Então o Deus desta era é o mesmo que domina os prazeres do mundo ali, é o texto se comunicando. Então está falando que esse Deus, com letra minúscula, cegou, para que não veja a luz do Senhor, sabe? A imagem de Cristo. Cara, cuidado que o maligno, ele dá com uma colher de sopa, nem toma, mas ele te toma com uma pá escavadeira, cara, pá escavadeira. João 8,44 diz o seguinte, Evangelho de João, capítulo 8, verso 44: vocês pertencem ao Pai de vocês. Olha que forte que ele trata aqui. Às vezes a gente acha, ai, pregação, olha o que o texto está tratando aqui, igreja, presta atenção. Vocês pertencem ao pai de vocês. Quem que é o pai? O diabo. Você está vendo o que o autor está falando? E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Você pegou a visão, cara, do cuidado que nós temos que ter em relação a isso, sabe, sobre essa proposta. A mensagem que eu estou trazendo para vocês, sabe, a pregação de hoje está falando, o que você está vivendo não te define. Nós vamos estabelecer agora alguns princípios e entender alguns pontos que eu quero trazer para vocês, já que a proposta dele foi lançar o trazer dúvidas sobre a sua identidade. Quem é Deus? Quem é você? Diante da necessidade que você está passando, eu quero propor alguns pontos e fazer você viver e pensar e definir como nós vamos refletir a respeito disso. Primeira reflexão que eu quero fazer, e hoje são duas reflexões diante das duas perguntas: quem é Deus e quem é você? Amém? Então esses dois pontos nós vamos refletir sobre essas duas perguntas: quem é Deus e quem é você? O primeiro ponto vai ser para falar sobre quem é Deus. Bom, para a gente falar a respeito disso, leia Mateus 4, verso 2 e 3. Diz assim, o texto que nós estamos lendo: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Primeira reflexão, primeiro ponto é sobre o seguinte: a fonte do pão é mais importante que o pão, igreja. A fonte do pão é mais importante que o pão. Semana passada eu falei a mesma coisa com outras palavras. O Deus da bênção é maior que as bênçãos de Deus. Lembra disso que eu preguei semana passada? Estou mudando a frase e fazendo refletir novamente. A fonte do pão é mais importante que o pão. E o que eu quero fazer você pensar, você tem que sair dessa igreja, você vai ser sempre pressionado a pensar, é seus olhos se voltarem para Deus, os seus olhos se voltarem para Cristo. Vocês não podem ser dependentes do pastor, ser dependentes, não, é os seus olhos se voltarem para a fonte do pão, é por olhar para o Deus da bênção. Ele é o Senhor, Ele é a fonte do pão. O problema é que quando nós vivemos pelas bênçãos de Deus, ou pelo pão, nós vivemos por necessidade, nos esquecemos da nossa identidade. Esse é o grande problema, irmãos. Então o que eu quero fazer você pensar nesse primeiro ponto é: a fonte do pão é mais importante que o pão. E aí quando passamos por momentos de dificuldade, as necessidades estão sempre à frente, sim ou não? As dificuldades chegam, o deserto chega, as necessidades estão à frente. E aí nós, por alguns momentos, diante da necessidade,
vamos nos esquecendo do propósito e nos esquecendo do Criador, da fonte do pão. Esse é o que eu quero fazer você pensar. No momento de deserto, algumas vezes, das lutas, das dores, da desfiguração, da fome do deserto, nós começamos a nos esquecer do propósito que foi colocado, do propósito que eu estou ali, e eu me esqueço da fonte do pão, do Deus da bênção, e eu começo a olhar, cadê o pão? Essa é a reflexão que eu quero fazer você pensar. Porque olha o que diz o texto de Mateus capítulo 6, e os textos se comunicam. Capítulo 6, verso 31, acompanhe aí na leitura, na TV, para a gente ganhar esse tempinho. Olha o que o texto diz, ó. Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? Ou, o que vamos beber? Ou, o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Qual é o seu propósito então? Verso 33, busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Que coisas, pastor? O que está no verso 31, o que comer, o que beber, o que vestir. Portanto, verso 34, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo, basta cada dia o seu próprio mal. Parafraseando, quer que eu pego isso aqui e trago para minha forma de explicar? Que ele escreveu aqui, ó. Portanto, não se preocupe com o amanhã. Sabe o que eu quero dizer? Para de correr atrás do pão, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Olha para a fonte do pão, olha para o Deus da bênção. O seu olhar está errado, entende? Você tem olhado e corrido atrás do pão, você se desgasta, acorda às 5 horas da manhã, vai dormir meia-noite, corre, cuida, faz 1 milhão de coisas. Sabe por quê? Os seus olhos, o seu coração, a sua energia, o seu espírito está voltado para o pão, e você se esquece da fonte. A Bíblia diz muito claramente que buscar Ele em primeiro lugar. Nós fazemos isso, cara. Você levanta da cama de manhã, louvando Deus, obrigado por esse dia. Você cai de joelhos, você vai se lavar, está tudo certo, mas você consegue louvar, agradecer a Ele pelo, você está respirando, cara. Ou você já acorda com o trem na mão aqui, já digitando, responder mensagem e-mail, né? Porque eu sou muito importante, eu sou a Coca-Cola do deserto, então eu preciso, né? Eu sou muito bom. O que Deus está tratando aqui, cara, olha para a fonte. Você está correndo atrás do pão, você tem que primeiro olhar para a fonte do pão, para o Deus da bênção, porque ela é mais importante que as bênçãos de Deus, que o pão. E não tem nada de errado em pão não, cara. Eu amo pão, e o pão aqui, igreja, você está acompanhando comigo ou você está viajando? O pão aqui, não estou falando do pão, não, estou falando, pão é a bênção, o que você está esperando aí, o que é para acontecer. Eu amo o pão, eu quero ser abençoado também por Deus, o que Deus quer tratar na minha vida, as bênçãos, o cuidado, mas o meu olhar, o meu coração não tem que ser guiado por isso, porque se eu não receber isso, eu me frustro e começo a culpar. Faz sentido para você? Então eu começo a culpar o mundo, o pastor, o presidente da república, o governador, o imposto, porque eu não alcancei o pão, mas na verdade seus olhares deviam estar em outro local, porque nem pão, nem a fome é pecado, igreja. Eu quero que vocês usem essas palavras e transfira ela. O pão muda para uma outra coisa, sabe? Muda para uma outra coisa. A fome, transfere a palavra, muda a palavra. O problema não é o pão, nem fome. O problema está na identidade. Então, quando a fonte do pão é mais importante, é para responder a pergunta: quem é Deus? Quem é Deus, cara? Quem é Deus para você? Se nós confiamos na força do braço, nas tangentes que acontecem no dia a dia, eu não estou olhando para a fonte. O texto que nós lemos de Mateus capítulo 6 diz que a cada dia basta o seu próprio mal. Ele não está falando para você ser deixa a vida me levar, não é isso não, mas é um princípio de busca em primeiro lugar. E olha que poderoso quando a gente compreende isso. Deuteronômio capítulo 8, verso 3.
Olha o que o texto trata. Deuteronômio capítulo 8, verso 13, nós vamos projetar para ganhar tempo. Assim, ele os humilhou e os deixou passar fome. Está falando do povo de Deus aqui. Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Viu alguma semelhança? Onde nós lemos esse texto agora há pouco? Como Jesus debateu Satanás usando o princípio de quem era Deus. Ele pega um texto lá de Deuteronômio, do povo que estava saindo, peregrinando no deserto, o qual Deus proveu para ele, conforme ele quis, conforme lhe apraz. Ele proveu maná sobrenatural, que ninguém tinha provado jamais, aquela comida, para provar que nem só de pão viverá o homem. Não é a situação, a necessidade que você está vivendo que te guia, mas é Ele. Então o que Deus fez aquele povo, vem comigo, passar fome no deserto, foi para mostrar que a dependência vem dEle, que a fonte do pão vem dEle, que o Deus da bênção é maior e muito melhor que as bênçãos de Deus. Então aquela fome que eles passaram no deserto, aquela situação foi por um propósito. Deuteronômio nos mostra isso, para que mostre que nem só de pão, de necessidade vive o homem, mas da palavra que procede da boca do Senhor. Quem é Deus então, cara, numa situação como essa? Provedor. Ele é tudo para você. No deserto que você está vivendo, quem é Deus? Tudo. Quem é Ele? A fonte do pão. Quem é Ele? É aquele que eu tenho que buscar em primeiro. Quem é Ele? É tudo que eu preciso, diante de qualquer necessidade, porque não é ela que vai me guiar, mas é a palavra que procede da boca do Senhor. Amém, igreja? Faz sentido para você? Essa é a ideia que eu estou tratando com vocês aqui. A fonte do pão é mais importante que o pão. Isso diz a respeito de quem é Deus. Ele é a fonte, Ele é tudo. Ele é tudo que precisamos. Ele é o que nós precisamos diariamente. Igreja, grava isso. Grava isso. Se você não compreender isso, da fonte, dos olhos estarem voltados, da sua energia, da sua força, do seu desejo, seu espírito está voltado para o reino, você correrá dia após dia, anos após anos atrás do pão e nunca vai compreender isso. Nunca vai compreender isso. O que eu peço para você é olhar para esse tópico 1 que eu trouxe para vocês. A reflexão número 2 está em Mateus capítulo 3, verso 17. Vem comigo, que agora diz a respeito de quem é você. Quem é você? Mateus 3, verso 17 diz assim: então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Mais uma vez. Então uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado. Este é o meu filho amado. Reflexão número 2 que eu quero fazer com vocês é o seguinte: a sua falta de pão não diz nada a seu respeito. A sua falta de pão não diz nada a seu respeito. Eu quero trazer luz sobre isso para ficar mais claro para você. Porque nós vivemos em um tempo, igreja, de falta de filiação, sim ou não? Falta de filiação. Talvez você tenha mágoas, lembranças, e você tem dificuldade de paternidade hoje pelo passado que você viveu. Talvez você teve pais terríveis, pais que não te amou, não te ouvia, que te agredia, que abusou de você, que não estendeu a mão na hora que você mais precisava. Talvez essa foi a realidade de paternidade sua. Talvez você pode ter tido um marido infiel. Então nós temos essa dificuldade de filiação em todos os sentidos, no âmbito de 360. Um marido que não me amou, não cuidou de mim, me agredia, me abandonou, me traiu.
Talvez você pode ter tido amigos que te abandonaram, problemas de filiação. No momento que você mais precisou, você tomou punhaladas pelas costas, era tapinha, aí está tudo bem, mas na hora do vamos ver, ele estava tramando contra você, tramando. Essa talvez é uma realidade de muitos que aqui estão, mas é uma palavra que eu quero trazer. Talvez essa é a realidade, essa é a necessidade, que você está sendo guiado, e você está machucado, talvez por anos, pela uma filiação lá de paternidade, por uma filiação de matrimônio, ou por uma filiação de amizade. Você tem ferido, tem caminhado sangrando ao longo dos anos a respeito disso. E o que eu quero estabelecer com você é que a falta de pão não diz nada a seu respeito, porque pegando essa passagem que é estabelecida sobre Jesus, eu quero trazer para nós, igreja. O texto diz que ele era um filho amado. Então o seu problema de paternidade, de filiação, de relacionamento tem que cair por terra, porque é uma palavra profética dita dos céus. Você é filho dele. Pastor, e onde está isso? João capítulo 1 verso 12. Sabe, irmãos, uma das principais dúvidas que Satanás quer colocar em você é: quem é você? Quem é você, cara? Você consegue pensar nisso? Já se perguntou quem é você? E eu quero já estabelecer como um alicerce, sabe? Você sai daqui pensando firme, saindo daqui com esperança, fortalecido no Senhor. É que a sua falta de pão não diz nada a seu respeito. Jesus estava com fome, sim ou não, igreja? Ele não tinha pão, sim ou não, igreja? Mas a falta de pão não tem nada a ver com a identidade dele. Nada a ver, nada a ver. O verso anterior que nós lemos, capítulo 3, 17, diz: este é o meu filho amado, este é o meu filho amado. E olha o que acontece no capítulo 4, verso 3: o tentador aproximou-se dele e disse: se você é, a ideia do tentador é lançar dúvidas sobre você. Se você é, não era para estar passando assim, né? Mas já que está passando, transforma aí. Vamos ver se você é filho mesmo. Mande que essas pedras se transformem em pães. Ele estava com fome, sem pão e com necessidades. Mas isso, a situação que ele estava, esse é o centro da mensagem. Não guiava e não mostrava e não rachava a identidade dele. A identidade dele está no verso 17 do capítulo 3. Entende o que eu estou querendo dizer, igreja? A identidade dele não está na falta de pão. A identidade dele não está no deserto com feras que Marcos trata. A identidade dele não estava no desfigurado e emagrecido que ele estava, mas a identidade dele estava em capítulo 3 do verso 17. E o verso 17 do capítulo 3 diz: este é o meu filho. Isso é o que define identidade. Jesus havia escutado que ele era o filho amado, cara. E logo ele não precisava de pão para ter a sua filiação e a sua identidade fortalecida, porque o que vem é dos céus, uma voz que estabeleceu identidade. Então o que estava me guiando agora não era a minha necessidade. É isso que eu quero que você pense. Você não é filho de Deus porque a sua despensa está cheia. Nós temos uma péssima noção. Pastor bom é aquele que anda de carro novo, hein? Igreja boa é aquela que tem. Então, e crente que anda de bicicleta, eu quero que você cresça, tenha carro no ano, compre, cresça, viva sim, mas a péssima visão que nós temos sobre a nossa ótica. Então você não é filho de Deus só porque a sua despensa está cheia, meu irmão. Então você não é filho de Deus só porque você tem um carro do ano sem placa. Então você não é só filho de Deus porque você é o chefe da sua empresa. Sabe por quê? Você é filho de Deus porque Ele disse, não a necessidade que te guia, é a sua mente que precisa mudar. A sua forma de enxergar a vida tem que ser outra. Não ser guiado por necessidade, mas ser guiado por uma palavra. Quando você compreende isso, você para de viver para o outro, você passa a viver para a fonte do pão. Faz sentido para você, igreja?
Você pare de querer correr atrás de viver para mostrar para os outros, mas você sabe que você vive agora a partir de uma palavra que desce dos céus e diz: este é o meu filho amado, o qual me compadeço, eu o amo. Então a falta de pão, de deserto, de 40 dias de secura, de lutas para Cristo, não definia quem Ele era. E o que eu quero estabelecer então, para a sua vida, e de mostrar para você através das Escrituras, é que talvez esse tempo de deserto é um aprendizado, é uma escola, é uma forja de Deus, é um tempo de reflexão, está tudo certo, mas isso não define a sua identidade. Não define, igreja. Quem é você? Quem é você, igreja? Quem você é? O que você pode responder se eu fizer essa pergunta para você no pequeno grupo? Se o líder seu fizer essa pergunta para você no pequeno grupo: quem é você? O que você responderia? Alguém arrisca? Alguém arrisca? Quem é você? Projeta João 1,12, não está aqui no estudo nada. Projeta João 12. Quem é você? Contudo, você vai responder isso aqui, ó: aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem. Quem é você? Quem é você, igreja? Pegou a sua identidade, quem é agora? Compreendeu a sua identidade de ratinho que fica correndo atrás do pão para filho de Deus? Compreendeu a noção que o texto está querendo tratar o seu coração, sobre o que define você? E isso é tão poderoso, nós já estamos caminhando para o final, tá? E eu vou sair do texto base, da pregação expositiva que eu fiz aqui. Eu quero mostrar um outro homem que viveu da mesma forma, que o apóstolo Paulo viveu algo semelhante lá em Efésios capítulo 6. Abre comigo Efésios capítulo 6, verso 19 e 20. Efésios capítulo 6, verso 19 e 20. Vamos ler, que nós estamos caminhando para o final. São os últimos momentos aqui, tá? Efésios 6, verso 19 e 20 diz assim: orem também por mim, para que quando eu falar, seja dada a mensagem, a fim de que destemidamente, vamos ler de novo, presta atenção, vê com os olhos espirituais o que o texto está querendo tratar, mais uma vez. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente, talvez você está com uma outra versão aí, tem uma outra palavra, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Talvez a sua versão está preso, está em prisões, alguma coisa nesse sentido. Orem para que eu permaneça nele, e eu fale com coragem, como que cumpre a fazer. Pega a visão para a gente caminhar para o final. Paulo vive algo semelhante que eu estou querendo tratar com vocês. Paulo escreve essa carta aos Efésios a partir de uma prisão. Ele não está no hotel aqui não, tá? Ele não está na sala de estar dele. Ele não está no escritório pastoral apostólico, com ar-condicionado e TV de 20 polegadas para projetar. Ele está em uma prisão. Ele está em uma prisão e ele escreve essa carta ao povo de Efésios. E o mais incrível que eu vejo a Bíblia é que ele não ora pedindo para tirar ele da prisão. Vocês pegaram a visão que o texto fala? Ele não fala assim: irmãos, orem por mim para me tirar dessa prisão, porque eu não aguento mais os ratos aqui, o cara que cheira mal do meu lado, a chicotada que eu tomei. Ele não fala isso. Ele não fala. Ele fala outra coisa. Ele ora, fala: pessoal, orem por mim. Sabe por quê? Para que quando eu falar, seja algo poderoso,
para que quando eu falar eu tenha intrepidez, para que quando eu falar eu seja destemido. Fale destemidamente, a versão NVI fala. Ele não fala, Senhor, me tira dessa prisão, esse deserto. Não, ele fala, Senhor, ore por mim, igreja. A carta está sendo escrita por uma igreja. Igreja, ore por mim. Para quê? Para que quando eu falar eu tenha intrepidez, autoridade, convicção, destemido daquilo que eu falo. Sabe o que eu aprendo com isso, cara? Paulo estava preso, e o cara pede não para tirar ele, mas para ter autoridade para falar no meio do ambiente que ele estava. Não importa a situação que esteja passando, a situação que você está, que é necessidade. Não importa a situação que você está, a necessidade. Porque é possível abrir a boca destemidamente aonde você estiver. Porque a partir de agora você não é mais guiado pela necessidade. É a prisão, é o deserto, é a falta de pão, é o Bolsonaro, é não sei o que, é a política. Você não é mais guiado por isso. Você é guiado por uma palavra que diz que você é filho. Então a oração de Paulo é diferente. Não me tire, mas me dê poder e autoridade para falar destemidamente, mesmo em meio a uma prisão. Cara, como que uma igreja poderia ser poderosa se saísse aos quatro cantos falando: Senhor, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais guiado agora pelas circunstâncias ou necessidades, mas eu sou filho de Deus. Eu oro, Senhor, que o Senhor me dê poder, autoridade e unção para falar destemidamente aonde eu estiver, qualquer local. É no ambiente de trabalho, é no meio da minha casa, no ambiente da faculdade, aonde eu estiver. O fato de Paulo estar preso, cara, não alterava quem ele era. Vocês conseguiram compreender isso? O fato dele estar preso não altera quem ele era. O texto fala quem ele era. Você prestou atenção ou você está pensando no cheeseburger? Está dormindo? Quem ele era, igreja? O texto responde. O texto responde. No verso 20, dê uma dica. Quem ele era, está no verso 20. William? Embaixador. Embaixador, cara. Igreja, você tem noção disso? O fato dele estar preso não alterava quem ele era. Embaixador da palavra. Ele fala assim, ó, eu oro para que eu tenha autoridade de Deus nesse ambiente, porque eu sou embaixador de Cristo, mesmo em correntes. Imagina um cara preso lá, que não é essa prisão americana, agora não, que tem tudo, não. Pesquisa para você ver, prisões dos tempos marmentinas, pesquisa para você ver o que acontece nessas prisões. Imagina Paulo naquela prisão, e ele fala, Senhor, me encha de poder e autoridade, porque eu sou embaixador do Senhor, aonde eu estiver, mesmo aqui em correntes, eu estou preso, mas eu sei quem eu sou, a necessidade não me guia diante da minha identidade. Sabe o que é ser embaixador? Paulo usa essa palavra para deixar mais claro ainda. Sabe o que é ser embaixador? Ser embaixador é ser representante de um reino em um outro lugar, cara. Você pegou a visão, cara? Pensa um embaixador lá dos Estados Unidos aqui no Brasil. É um cara que representa os Estados Unidos no Brasil. E ele chega no Brasil, é uma outra língua, é um outro povo, é uma outra cultura, mas ele é um americano, e ele quer ali defender, e quer mostrar, e quer, a bandeira americana está fincada. Sabe o que o apóstolo Paulo está querendo falar conosco? Não importa a necessidade que tu está vivendo, tu és embaixador, nós somos, eu preciso ser um embaixador, porque a necessidade não vai guiar mais a minha identidade, porque eu sou um embaixador, eu sou filho de Deus. E ser embaixador é ser representante de um outro reino. Que reino é esse, igreja? O reino dos céus. É ser representante de um outro reino, num outro mundo. Por isso que ele fala que eu não sou desse mundo, cara. Agora as palavras bíblicas começam a encaixar para você, faz sentido? Por isso que ele fala, eu não sou desse mundo. Eu não sou desse mundo, porque eu sou embaixador do reino dos céus aqui. Então eu estou numa outra cultura, numa outra língua, num outro povo. Então eu sou embaixador e eu vou defender a bandeira de Cristo. Aonde? Aonde você estiver.
prisão, deserto, luta, dificuldade. Não se guie por isso. Existe uma identidade em você. O que você está vivendo não te define. A sua necessidade não define a sua vida. O que define a sua vida é uma palavra vinda dos céus: este é meu filho amado. Este é o meu filho amado. Então, o que eu estou passando, o que você está passando, não altera o que eu preciso fazer. A situação que você está vivendo é luta, pensa aí, financeira, matrimonial, emocional, saúde. Faz a lista aí, cada um às vezes tem uns que tem tudo isso aí, pensa aí. Pensou? Ainda assim, essas coisas não alteram o que você precisa fazer. Não altera. Porque, e isso é mais louco, né? O mundo olhava Paulo, imagina Paulo lá, eu sou embaixador. Imagina as pessoas passando na rua, tá aí o ficha suja, presidiário. Para o mundo, às vezes você é o ex, olha o traidor. Será que é o traidor ainda? Talvez você carrega, olha o cachaceiro, olha o mentiroso, olha a prostituta, olha o cheirador. Pensa aí, cara. Para o mundo talvez é isso, mas para Deus, cara, segundo João capítulo 1 verso 12, você é um filho de Deus, cara. Deus. Então, mude o seu foco, mude a sua concentração de força, de energia, de disposição, mude ela. Presta atenção, igreja, nós estamos caminhando para o final. Pare de olhar como você está e onde você está. Grava isso. Pare de olhar como você está e onde você está. Comece a olhar quem você é e para onde você irá. Porque como você está e onde eu estou é uma interrogação. Agora, pela Bíblia, quem você é? João 12 nós lemos: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Quem você é? Filho de Deus. Para onde você vai? Bíblia, Apocalipse 21 verso 1 diz assim: para onde você vai? Quer saber para onde você vai? Diz assim, esse é o lugar que você vai. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada ao seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, os quais ele viverá. Eles serão seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Ai, cara, poderoso isso, cara. Poderoso isso, igreja. A grande diferença está como você tem entrado no deserto. Porque como você entra define como você sai. Como você entra define como você sai. Como você entra define como você sai. Mateus capítulo 4 verso 1 diz: como você entra define como você sai. Grava isso e faz reflexão sobre isso. Mateus 4:1 diz: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. A câmera de Lucas dá um detalhe maravilhoso. Como eu entro, defino como eu saio. Entrou pelo Espírito,
é deserto, está arrochado, secura, fome, desespero, tentação vindo, se prostra, come o manjar satânico, vem aqui, está nessa situação, entra pelo Espírito, porque como você vai sair, será da mesma forma. Vem comigo na câmera de Lucas, eu te mostro como. Lucas capítulo 4, verso 13, é a mesma história, só que é sob a ótica de Lucas. Ele diz assim: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. Verso 14 pega a visão que eu trouxe para você. Como você entra, define como você sai. Verso 14: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Como você entra, define como você sai. Entrou no Espírito, está arrochado, é deserto, fique em paz. Entrou no Espírito, sairá pelo mesmo poder do Espírito. Sairá pelo mesmo poder do Espírito. Eu queria que você pode ficar de pé. Se essa mensagem falou com você, eu queria que você fizesse uma reflexão final comigo, de pensar, não se esqueça de Deus. Não se esqueça de Deus. Não se esqueça de Deus, porque Ele não se esqueceu de você. Eu quero finalizar com uma história que me veio à mente aqui. Diz que tinha um senhor, que ele tinha sua esposa, eles eram idosos, e ele tinha sua esposa, muito velhinha, estava internada. Ela estava com um problema de Alzheimer. Sabe o que é Alzheimer, pessoal? Sabe, né? Esquecimento, não reconhecimento. E a esposa desse senhorzinho, ela estava internada no hospital com Alzheimer. E todos os dias ele pegava um ônibus para ir lá ver ela. E ele ia ver ela, e cuidava dela, e beijava ela, penteava o cabelo dela, e ela olhava para ele, olhava, sabia quem era. Todos os dias ele fazia isso, todos os dias esse senhorzinho. E uma das enfermeiras do hospital, vendo esse homem todos os dias fazendo isso, todos os dias ia lá, cuidava, beijava, eu te amo, meu amor. E ela olhava, sabe, sabia. E essa enfermeira olhando aquele senhor todos os dias fazendo isso, faz uma pergunta para ele: senhor, rapidinho, queria fazer uma pergunta para você. Se a sua esposa não conhece, não reconhece mais o senhor, nem lembra das coisas, quem é você, seu nome, por que o senhor vem todos os dias aqui? E aí ele responde de uma forma poderosa, cara. E ele fala o seguinte: ela já não sabe quem eu sou, mas eu sei quem ela é. Ela não se lembra mais das coisas do nosso passado, mas eu jamais me esquecerei dela. Jamais se esqueça. Talvez você é como esse Alzheimer, se esquecendo, sabe, quem é Deus, na situação que eu estou, eu não reconheço, eu não vejo Deus. O Senhor, nosso Deus, é como esse Senhor, que nos ama, sabe, que cuida, que protege, que provê. A Bíblia diz depois que os anjos veio e serviram Jesus, sabe, aquele momento. O que eu quero que você saia daqui dessa reflexão nessa noite: a sua situação não define a sua identidade. Feche seus olhos. Se a mensagem falou com você, eu queria que você colocasse a mão no seu coração, que você fizesse uma oração, um ato de fé, de coragem, de compromisso.
Eu sei que Deus tratou com muitos nessa noite aqui, muitos, que há tempos estão correndo atrás de coisas, e tempo com Deus tem ficado em último lugar, e muitos aqui que têm negligenciado o seu relacionamento com Deus, e Ele tem ficado em último na sua agenda. O que o Senhor tratou com você, meu irmão, nessa noite é olhar para a fonte. Busque Ele em primeiro lugar. Eu sei que talvez a situação que você está vivendo não é nada fácil. A situação que você está vivendo talvez é um tempo de deserto, de lutas, de enfraquecimento, de olhar para o lado e não ver ninguém, somente o sol, a secura, a dor, a angústia de estar sozinho. O que Deus tratou com você nessa noite, não seguir por isso, seguir por uma palavra. E se você entrou nesse deserto pelo Espírito, fique em paz, que você sairá pelo poder do Espírito. Se é tempo de deserto, é tempo de relacionamento, de aprendizado, de ser forjado, de crescimento, de uma nova etapa na sua vida. A Bíblia diz que Jesus saiu do deserto e começou a pregar, a servir, o nome dele começou a crescer. O que o Senhor está querendo tratar com você, talvez é um tempo de deserto, para que você possa começar a olhar para Ele, e não mais para as circunstâncias que estão guiando você há anos. Talvez é um deserto de anos que você está vivendo, e essa é uma noite de recomeços, de quebrar algumas coisas, que os seus olhos precisam ser mudados. É tempo de lançar aos pés de Jesus tudo e todas as coisas. A sua vida, a sua dependência, o seu tempo tem que ser dele. Nós servimos um Deus que ama, é um Deus relacional. E assim como essa história que eu acabei de contar, Ele é como esse Senhor que vem diariamente e nos encontra e nos ama, mas nós pelas circunstâncias não estamos vendo, não estamos reconhecendo. Ah, Jesus, obrigado por essa noite, Pai. Obrigado por essa noite, Jesus. Obrigado por essa noite, pela palavra de transformação, de confirmação para alguns que aqui estão, de recomeços. As situações que estão vivendo, para alguns aqui que são terríveis, que possam sair daqui firmes, sabendo que existe um Deus que está cuidando de tudo e todas as coisas. Ele está conosco, guardando, protegendo, guiando. O que cabe a você, pare de olhar para a situação e comece a olhar para o Deus de todas as coisas, o provedor. É uma situação que você está vivendo judicial, é uma situação dentro da sua casa, é um imbróglio, uma situação terrível que você está vivendo. Descanse nele, descanse nele, confie nele nesse deserto. Ele não é um pai que está desprezando, mas ele quer ver você crescer, ele quer que você se relacione com ele, ele quer que você confie nele, ele quer que você diga não para os manjares satânicos do mundo que está sendo proposto diante de você. Então pare de caminhar para essa direção que você sempre caminhou e comece a caminhar nos passos de Jesus a partir de agora. Essa é a proposta do reino de Deus estabelecidas nessa noite. Oh Senhor, fale com o coração do teu povo, Pai. Fale ao coração do seu povo, Jesus. Fale ao coração do seu povo que aqui está. Fale ao coração do seu povo que aqui está, Pai. Cada um possa dar esse passo de fé, de compromisso, de depender de Cristo e somente do Senhor. Parar de depender de homens, das situações ou de coisas, mas é levantar os olhos para o monte de onde vem o nosso socorro. As misericórdias se renovam todas as manhãs e mais uma vez se renovou nesse dia. Obrigado, Jesus. Sela aqui a palavra ao coração de cada um que aqui está. Sele a palavra, Jesus. Que cada um receba a confirmação que estava aguardando diante dessa palavra. Coloque em prática a partir de agora, meu irmão. E viva por Ele e para Ele. Em nome
de Jesus, em nome